Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós continuamos os nossos estudos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Na sequência, chegamos na aula 6, Igreja, Organismo e Organização. Estudaremos com base no texto bíblico, Atos capítulo 6, versículo 1 ao 7. Veja aí o nosso tópico, Estrutura da Igreja Cristã. Igreja, um organismo vivo e organizado. O governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Por que tradições cristãs? Porque o padrão bíblico não tem sido seguido. Então, dá-se origem a uma tradição, mesmo sendo cristã, nossa. Mas fugindo à regra do estabelecimento padrão das Escrituras. Veja aí o subtópico de número 4. O sistema de governo da nossa igreja. Então eu vou falar da minha, né, que eu participo, que eu sou membro. A Assembleia de Deus, número 1. Tem o pastor presidente, certo? Número 2, tem o evangelista autorizado. Número 3, tem os presbíteros. Número 4, tem os diáconos. Número 5, tem os auxiliares ou cooperadores. Esses que são chamados para ajudar. Ok? Vamos colocar aqui o sistema bíblico. Essa aqui é a nossa tradição da Assembleia de Deus. Tradição, Assembleia de Deus. Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é uma escala de governo. Hierarquia. Ok? Hierarquia. Aqui nós observamos na Bíblia, olha a diferença. Número 1, o bispo. Número 2, presta atenção, presbítero. Número 3, diáconos. Nós podemos simplificar isso aqui em 2. Como assim? Número 1, os presbíteros. Número 2, os diáconos. Ok? Por que eu simplifiquei em 2? Porque o bispo é um presbítero. Entendeu aí? Por que eu coloquei 3 aqui? Porque aqui é a liderança maior dos presbíteros e os diáconos. Então, simplificando, nós só temos 2. Presbíteros e diáconos. Mas a tradição colocou 1, 2, 3, 4, 5. Pastor presidente, né? Que aqui é o pastor local, certo? Pastor local. Eu não estou falando aqui das convenções, né? Porque esse da convenção seria o bispo dos bispos, tipo de Moisés, tipo de Cristo. Mas estamos falando da igreja local, agora que eu faço membro da Assembleia de Deus aqui no Ceará, da minha localidade, Horizonte. Então, eu tenho o pastor presidente, eu tenho o evangelista autorizado, que nem sempre existe esse evangelista autorizado, somente em algumas igrejas. Normalmente é o 1, o 3, o 4 e o 5. Então ficaria 1, 2, 3 e 4. Isso aqui, local, na minha igreja. Mas isso aqui é o geral. No geral são 5. Pastor presidente, evangelista autorizado, presbítero, diáconos e auxiliar. Aí, quem é auxiliar pode ser chamado para diácono. Quem é diácono pode ser chamado para presbítero. Quem é presbítero pode ser consagrado para ser evangelista autorizado. E o último,
o pastor, que é o presidente da igreja. Ok? Esse é o modelo atual da tradição cristã da nossa igreja. Respeitamos, né, participamos, mas o modelo bíblico, olha aqui, presbíteros e diáconos. O principal do presbítero, o bispo. É difícil entender isso? Biblicamente falando. Esse é o modelo que as igrejas deveriam, todas as igrejas cristãs deveriam ter como base, seja qualquer uma. Ok? Agora veja aí o sistema de governo da nossa igreja. Vamos ler aqui essa parte? Vamos lá. No contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do modelo de governo presbiteral. Por outro lado, no contexto brasileiro, nossa igreja reúne elementos do sistema episcopal e congregacional. É, portanto, um modelo híbrido, misturado. Isso porque, até o início dos anos 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, seguia o modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações. Você sabe o que é o modelo congregacional? O modelo congregacional é quando a igreja decide. No início da igreja primitiva, esse modelo congregacional, olha aí, ó, no início da igreja primitiva, sem o estabelecimento das doutrinas, ela é congregacional. Então, a tradição da a nossa primeira igreja, a dos apóstolos, era congregacional, porque era a multidão dos crentes que decidia. Entendeu aí? Como assim? Os apóstolos levaram a multidão para eleger 7 diáconos. Eles não poderiam fazer isso, os apóstolos, principalmente o bispo, se é o bispo quem autoriza. Entendeu? Mas o modelo, a princípio da igreja, lá do primeiro século, era congregacional, ou seja, a congregação era quem decidia, elegia, por exemplo, os diáconos. Só que com as doutrinas, aí veio Paulo, aí o ensinamento do Novo Testamento, então passou a ser o modelo bíblico. Se Paulo recebeu de Jesus, eu recebi de Jesus o que também vos ensinei. Então ele vai aplicar o modelo que recebeu de Jesus, que é o episcopal, dos presbíteros. Entendeu aí? Por isso que Pedro, lá na sua carta, eu disse, eu sou presbítero juntamente com ele. E quando Jesus chama Pedro, ele diz, apacenta minhas ovelhas 2 vezes e depois cordeiro, ele diz assim, você será o líder dos presbíteros. Em outras palavras, você será o bispo. Isto é, você será o primeiro entre os seus irmãos iguais. Entre os apóstolos, eu lhe escolhi para liderar. Então será chamado de bispo, como título. Então Pedro poderia dizer, eu sou bispo, mas eu sou presbítero junto com eles, como ele disse. E ainda mais, era apóstolo, que era a função do chamado. Louvado seja Deus. Então veja aí, contudo esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral em 1930. Assim como também houve uma modificação do sistema primitivo congregacional para o episcopal. É muito parecido com o que está acontecendo na mudança da tradição cristã das Assembleias de Deus. Começou com um congregacional e está findando no episcopal. Quando a gente trata do episcopal, é porque existe uma liderança chamada de bispo, no nosso caso, pastor-presidente. Cabe a ele as decisões locais da igreja. É claro que ele consulta os presbíteros, como se fosse os conselheiros do ministério, para depois atuar em cima da problemática. Então nós temos o pastor presidente, que é dele que sai
todas as ordens e, por outro lado, o lado bom. As coisas se resolvem muito mais rápido. Por quê? Porque daqui para se reunir toda a igreja e fazer um conselho e fazer o congregacional, e que cada um vai ter que decidir para ter a maioria, então o pastor, ele pode por si mesmo resolver aquela situação com apoio do presbiterado. Ok? Então, quando Jesus instituiu o bispo, Atos 20 e 28, eu vos constituí bispo sobre a minha igreja, isto quer dizer que haveria um pastor presidente para a decisão do rebanho. Por exemplo, não tinha 2 Pedros, só tinha um Pedro. Isso não quer dizer que ele vai liderar sozinho. Ele vai liderar com os conselheiros, que são os seus outros companheiros de ministério. Pedro disse, eu também sou presbítero juntamente com eles. Ok? Então, observando neste particular, veja aqui, quando elementos do episcopal foram somados à sua estrutura de governo, assim no atual governo, em sua grande maioria, embora tenha certa autonomia administrativa em relação às convenções gerais e estaduais, a quem são filiadas, as igrejas possuem um modelo de liderança regional e local centralizado. O modelo de doutrina é único, padronizado. Existem algumas coisas que as pessoas, por exemplo, que não são essenciais à salvação. Aí os pontos de vista mudam. Um exemplo, a igreja vai ser arrebatada antes ou depois da grande tribulação? Então tem pastor que defende antes e tem outros que defendem depois. Isto não vem ao caso. Mas quanto à divindade de Jesus, do Espírito Santo, do Pai, então as doutrinas essenciais, vitais à salvação, elas não mudam e nem podem mudar. Nenhum pastor está autorizado a fazer essa mudança. Por exemplo, a autoridade de estabelecer liderança pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais. É interessante que não cabe ao pastor, isso eu estou falando da nossa tradição, porque nós estamos falando da tradição da nossa Assembleia de Deus e depois nós falamos da Bíblia. Então, dentro da nossa tradição, não cabe ao pastor local, que é o pastor presidente, que deveria ser chamado de bispo, não cabe a ele ordenar um novo ministro chamado pastor. Quer dizer que até mesmo o evangelista autorizado, que é também um pastor, ele não é ordenado por um pastor local. Existe uma convenção de pastores regional, estadual, do estado, que elege os pastores locais da região. Então, um pastor local, para consagrar um pastor também local, para ser enviado ao campo, ele é indicado e depois levado a esta convenção de pastores e é apresentado para ser ordenado. Ok? Então, veja que em alguns casos essa função cabe a uma igreja sede. Isso dependendo da localidade, nós estamos falando da tradição. Alguns pastores já têm autorização, por ser membro do conselho da convenção geral, ele já tem autorização para ministrar a ordenação. E às vezes não cabe, e às vezes melhor, não precisa nem se reunir em convenções. Mas, por exemplo, por mensagem, eles podem decidir em que determinado lugar um membro da convenção possa fazer jus uma representação de todos os pastores daquela convenção. E ali aquele um só pastor, em determinada região, consagra aquele novo ministro para determinada função pastoral naquela cidade. Por exemplo, aqui no Ceará,
nós temos cidades que são muito grandes. E assim são divididas atualmente em campos. Antigamente havia um pastor para o campo inteiro da cidade. Mas, pela divisão do campo da própria cidade, então há uma necessidade agora de mais pastores. Por exemplo, aqui nós já temos 3 divisões de campo. Só havia um pastor da Assembleia de Deus. Agora existem 3 pastores da Assembleia de Deus do nosso ministério. Porque foi dividido a minha cidade em 3 campos. Ok? Em 3 campos estratégicos da cidade. Então, antes só havia um pastor para a cidade inteira. Mas agora tem 3 pastores cuidando do rebanho na cidade inteira. De certa forma, isso é louvável. Por quê? Porque vai atender o campo melhor. Por ser muito grande, então precisa-se de mais obreiros. Glória a Deus. Vamos para o nosso comentário a partir de agora. Amém? Glória a Deus. Atos 20, 28, o Espírito Santo vos constituiu bispos. É uma palavra bíblica para apacentar a igreja de Deus. O homem coloca o presbítero como o terceiro na sua hierarquia da tradição cristã. Pastor, evangelista e presbítero. Agora, por que esse erro? Porque lhe faltou o conhecimento. E agora, como mudar, voltar atrás? Isto é, voltar ao princípio da palavra. Que só existe presbíteros e diáconos. Sendo um dos presbíteros o líder. O pastor presidente, no caso, seria o bispo. Muitos não querem voltar para a palavra de Deus. Essa que é a realidade, irmão. Jesus disse, vós invalidaste a palavra de Deus por vossa tradição. Prefere a tradição e assim vai até a volta de Jesus. Infelizmente, né? Prefere o sistema da tradição e não a palavra de Deus. Eles estão colocando por conta própria, o pastor, o evangelista, o presbítero, o diácono, o cooperador, que é auxiliar, e lá vem mais gente, para ser apresentado à igreja para ajudar na obra. Qual é a doutrina do Novo Testamento? A doutrina do Novo Testamento é que o líder é o bispo, que nós o chamamos de pastor presidente da igreja. Por exemplo, nós dizemos assim, o pastor presidente é fulano de tal. Entendeu aí? Pois bem. Esta é a função dele, que exerce na igreja. E todos os 5 ministérios estão em Efésios capítulo 4, versículo 11. Veja lá. Esses 5 ministérios são os presbíteros e todos eles apacentam a igreja do Senhor Jesus. O mestre apacenta, o pastor apacenta, o evangelista apacenta, o profeta apacenta e o apóstolo apacenta. Então, colocar o presbítero na terceira categoria, de acordo com a tradição nossa, não é bíblico. Mas respeitamos, é tradição. Cada cidade tem um bispo que lidera os presbíteros. O bispo também é um presbítero que só na liderança, ele também é um pastor. E um pastor é um presbítero. Então a palavra genérica é presbítero. O mestre é um presbítero, um apóstolo é um presbítero, um profeta é um presbítero. Só não é os diáconos. E tem que ensinar, porque todos devem ter o dom de ensinar, principalmente o bispo. Veja o texto. Vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus. Então o pastor ele deve ser um líder mestre. Agora em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 e 2, anote esse texto. Leia lá dizendo assim, ó. Foi Pedro quem falou. Escreve aos presbíteros que apacentem ao povo de Deus.
Escreve a quem? Aos presbíteros, que apacentem ao povo de Deus. Aos presbíteros exorto, eu sou presbítero juntamente com eles. Jesus disse assim: apacenta as minhas ovelhas, Pedro, mas você é um presbítero também. Você é um apóstolo, mas você é um presbítero também. Pedro mesmo disse: sou um apóstolo de Jesus Cristo, mas também sou um presbítero. Agora veja a diferença entre o que entra pela porta e o que sai, melhor, e o que entra pela janela. O que entra pela porta é verdadeiro, e o que entra pela janela é falso. Nós estamos nos referindo à liderança, porque há os que lideram a si mesmo. E esses que lideram a si mesmo entram pela janela. Então, esses do si mesmo, eles roubam, eles matam, eles assaltam, contendem, são pastores de si mesmo. Agora, os que entram pela porta, é o que está escrito na palavra, dizendo que é segundo o coração de Deus. Lá em Jeremias diz que Deus tem pastores segundo o seu coração. Agora veja entre os diversos títulos que nós conhecemos. Por exemplo, bispo, presbítero, ancião. Esses três é um só. O bispo é um presbítero e o presbítero é um ancião. A tradução bíblica de presbítero é ancião no português. Palavras sinônimas, presbítero e ancião. Todos significam o mesmo, mas quem tem a função diferenciada é o bispo, porque ele é o cabeça, a liderança maior do grupo. Por exemplo, os anciãos lá do Antigo Testamento, os levitas do Antigo Testamento e os sacerdotes também, todos eram incluídos entre os líderes do povo. Agora veja os detalhes. Em Números, livro bíblico, capítulo 11, Moisés escolheu anciãos para julgar. Esses são os anciãos civis. Esses não são de paletó e de gravata. Existem os anciãos civis que nem pregar querem. Poucos falam mais de 5 minutos. Porque eles já se contentam em construir templo, em ouvir o pastor, em ouvir o mestre, em estar na escola dominical. Amém? É um ancião civil. Isso do ponto de vista da sociedade, do povo. Porque eles estão colocados ali também para aconselhamento e também ajudar na obra civil em relação à sociedade da igreja, o povo da igreja. Em vez de trazer para Moisés os problemas do povo, esses problemas eram levados aos anciãos. Porque Moisés, desenho, Moisés recebeu de Deus o ministério religioso. Jetro, conselheiro de Moisés, sogro de Moisés, aconselhou a ter 70 anciãos para ajudar na administração do povo. Então, no religioso, quando Deus chamou Moisés, ele lhe deu, veja aí, o sacerdócio local, que é o seu irmão Arão, mais 4 filhos, para ser o sacerdócio do tabernáculo. Então, o tabernáculo de Moisés, que constituiu Arão e seus filhos para trabalhar no sacerdócio do tabernáculo levítico, israelita. Amém? Mas Jetro ensinou a Moisés a ter 70 anciãos civis. Olha aí a diferença entre os religiosos e os civis. Esses civis aqui, eles não iam para o tabernáculo ministrar
porque já tinha os anciãos religiosos para ministrar. Então, na atualidade da nossa igreja, eles confundem os anciãos civis com os religiosos e colocam todo mundo lá junto, sentadinho, como se fosse todo mundo religioso, no sentido positivo da palavra, que tivesse o dom. Entendeu aí? Mas esses que são colocados lá em cima de terno e gravata, muitos que às vezes querem falar, não têm o dom, irmão. Só vai falar a história, enfim, irmãos, é uma história sem fim. Mas Bíblia que é bom, não tem. E muitos deles sabem disso. Eles saem da igreja, fala 2, 3 minutos, está contente. Porque ele é um ancião civil. Ele está ali para construir, edificar, ajudar na obra de Deus. Amém? Então Moisés não resolvia esse problema, a não ser que os 70 não resolvesse. Moisés foi aconselhado por Jetro a estabelecer 70 anciãos para eles julgarem o povo com seus problemas civis, naturais. Moisés recebeu de Deus para estabelecer anciãos religiosos, não no sentido pejorativo a palavra religioso, mas que esses fossem membros do sacerdócio levítico. Então aqui já estudamos 2 tipos de anciãos. Os civis, diferente dos religiosos. Então veja que Moisés, ao estabelecer, por ordem e conselho de Moisés, melhor, de Jetro, 70 anciãos, esses eram os líderes do povo que resolviam os problemas civis do povo. Hoje no templo, na tradição nossa, também nós temos os anciãos civis e também temos os anciãos religiosos, que são os presbíteros. Assim teremos os presbíteros iguais aos anciãos civis. Nós, na nossa tradição, nós não fazemos diferença. Enquanto a Bíblia, os anciãos civis não participavam dos anciãos religiosos no tabernáculo. Os civis não estão juntos com os do tabernáculo. Muitos nem sabem que isso existe. Os presbíteros civis, eles gostam de ouvir a palavra de Deus. É isso que eles gostam. De aprender a palavra de Deus. De ouvir o ensinamento da palavra. Mas hoje consagram tudo. Todo mundo junto. Os que sabem, os que não sabem, os que têm dons, os que não têm. Como se todo mundo ali fosse os ministros da palavra de Deus. É só colocar um ancião civil para falar que você já entende. Então veja, na antiga aliança, só um apenas era o sumo sacerdote. Então na igreja local, nós temos o pastor presidente. A tipo desse só um sumo sacerdote na antiga aliança. Era o líder, pois só um dos levitas era o sumo sacerdote. No lado religioso, temos Moisés, Arão, 4 filhos de Arão e os levitas. No Novo Testamento, nós temos o presbitério, que é o ministério da liderança local. Moisés, um tipo do bispo dos bispos. E temos Arão e os 4 filhos, tipo dos presbíteros, sendo Arão o bispo. Assim, todo o Novo Testamento, a liderança da igreja é compreendida a partir do Antigo. Não se pode fugir à regra, irmão. Não se pode colocar tradição de igreja para compreender a seu bel prazer. A Bíblia não é de interpretação particular. Vamos aqui colocar aqui fulano de tal. Vamos aqui colocar o cicrano, Beltrano. Não, falta fulano. Não, voltamos ao princípio. Voltamos ao texto, voltamos às escrituras. O Antigo Testamento fala de Jesus, menciona Jesus, diz que ele vinha, ele veio. O Novo Testamento é a consumação do Antigo e assim os dois se completam, é a palavra de Deus. Então veja o que é que está acontecendo hoje, por causa das tradições e a falta de conhecimento.
Hoje no Brasil tem bispo para todo lado. Começou a aula, hein? Quando eu falo tem bispo para todo lado, é porque, como alguns já aprenderam o que é ser bispo, eles não querem ser outra coisa a não ser bispo. Se disser pastor, nem pastor ele quer ser bispo. Veja como está o desejo do poder. Isso está acontecendo no Brasil. Tudo por falta de temor a Deus, de conhecimento, e ainda mais. Aquele que se diz pastor, que tem a sua esposa, coloca na igreja como se fosse a bispa. Vamos chamar aqui a bispa. Não sabe ele que bispo é maior do que pastor. Não é o líder dos pastores? Não é o bispo? Então ele está dizendo, vamos chamar aqui o Moisés, porque eu sou Arão. Então ele não entende. É por isso que eu estou dizendo, a falta de conhecimento é pior do que o diabo. Eles colocaram a mulher como bispa e o marido como apóstolo. Sendo o bispo o líder do apóstolo. Porque ele pode ser um apóstolo, o bispo. Entende? E o apóstolo, por ser apóstolo, ele só é bispo se ele for eleito. Como Pedro foi eleito. Então veja a função e a falta de entendimento. No Antigo Testamento, veja, o Moisés maior do que Arão e Arão maior do que os filhos. Aí Moisés, tipo do bispo dos bispos, maior do que o bispo Arão, e Arão maior do que os seus filhos, que são os presbíteros juntamente com ele. Foi Pedro quem disse. Estou colocando aqui dentro do mesmo ensinamento. Se o homem é pastor e coloca a mulher dele como bispa, errou feio. Sabe por quê? Porque a mulher não é o Arão e ele não é o filho do Arão. Está tudo errado. Outro diz assim, o patriarca é o modelo é o modelo de revelação que Deus deixou. Então eu não sou bispo, eu sou patriarca. Piorou a situação. Voltou para o início de tudo. Voltou para a antiguidade. Sem conhecimento, eles voltaram à antiga aliança e deixaram a nova. A nova aliança tem as boas novas. O ministério se unge e se ordena. A função se elege. Quando ele diz eu sou patriarca, ele está dizendo assim, esse meu estudo que eu terminei, que sou, vamos dizer, formado em tal função, em tal cargo, porque doutor é cargo, é título. Ele é um doutor, se ele foi formado, ele é um doutor. Só que ele quer voltar ao patriarca, isto é, a segunda série do primário. Tá certo isso? Não é falta de conhecimento, irmão? Patriarca é voltar atrás. Os modelos de revelação de Deus, vocês vão ver aqui na Bíblia. Agora, se lhe convidar assim para ser na sua igreja ou em outra igreja, você vai ser o apóstolo. Só quem pode consagrar apóstolo é o bispo. Porque o bispo é a liderança maior. Então não vá só porque estão te chamando para ser. Só quem tem autoridade para fazer a consagração do obreiro e ordenação, porque o ministro se unge e se ordena, a função se elege. Por exemplo, bispo se elege. Presbítero é uma função. É ministerial. Então, veja que quem tem autoridade para fazer isso é o bispo. Que ele é um dos 5 ministérios. Os presbíteros têm a mesma autoridade do bispo, mas está abaixo da autoridade maior. Entende? Ele é igual ao bispo, mas o bispo é o líder deles. Os presbíteros são iguais ao bispo, mas o bispo tem autoridade maior. O apóstolo não pode ser aquele que vai dizer, eu vou ungir outro apóstolo. Para ele dizer isso, ele tem que ser o bispo. Entendeu aí? Ele tem que ser o líder dos apóstolos.
Isto é, a liderança com o seu bispo é quem tem autoridade para o ministro ser consagrado, para ser eleito. Agora veja mais. Quem não for bispo, ele somente tem autoridade para reconhecer o ministério. Ele diz assim: nós reconhecemos o ministério de fulano de tal. Ele não tem autoridade para a ordenação. Entendeu aí? Veja que quem não for bispo não tem autoridade para ministrar ordenação, mas apenas reconhecer o seu ministério. Ninguém tem que chamar o obreiro pelo título. Por exemplo, o título não pode vir antes do nome. Pastor fulano de tal, presbítero fulano de tal, diácono fulano de tal. Bispo pode, porque é título. Aqui, chamando um presbítero de irmão, não gosta não, viu? Eu já vi caso dessa forma na nossa congregação. Foi chamar um presbítero de irmão, irmão não, presbítero. Isso não é isso, eu nem comento isso. Glória a Deus. O obreiro é um ministro do evangelho. Ele tem apenas a função. O apóstolo não é o título, como o doutor fulano de tal é. Não existe o AP fulano. Não chame de ninguém de apóstolo. Não chame, porque não é título. Ei, o apóstolo tal. Não é título. Estou ensinando a Bíblia. Eu sei que para muitos vai doer. Mas quem gosta de Bíblia vai amar. Amém? Mas por que eles querem ser chamados assim, de apóstolo e outros? Por causa da vaidade. Enquanto estão dizendo assim, aqui está o apóstolo, ele já começa a se ajeitar. É terrível isso, irmão. A vaidade. Jesus não vem chamar apóstolo. Jesus vem chamar os que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O anjo estava diante de João, e João perguntou: quem são esses que estão aqui no céu? O anjo respondeu: estes lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Diante de Jesus não vai ser apresentado o apóstolo. Diante de Jesus não vai ser apresentado o pastor. Diante de Jesus não vai ser apresentado o evangelista, o presbítero, o diácono. Diante de Jesus vai ser apresentado o servo de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo. Glória a Deus! Porque só entra como servo. Só Ele é o Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória para todo sempre. Veja, para terminar aqui, na igreja primitiva, primeiramente Pedro, depois Tiago, depois Paulo. Como evangelista está também nos 5 ministérios. Olha, presta atenção. O evangelista Filipe, da Bíblia. Estevão, da Bíblia. Está nos 5 ministérios. E Deus deu dons aos homens. Efésios 4:11. Uns para pastores, melhor, começando do topo. Apóstolos, profeta, evangelista. Se fosse colocar na hierarquia, irmão, evangelista seria maior do que pastor. Primeiro apóstolo, segundo profeta, terceiro evangelista. Aí depois, na Bíblia, pastor e mestre. Agora, na tradição nossa, pastor, evangelista, presbítero, está tudo ao contrário.
estou ensinando o que é coerente, o que é bíblico. Então, aquele sistema que se aproxima mais da Bíblia está correto. Isso não quer dizer que a igreja dele está correta nas outras interpretações. Nós estamos mostrando essa interpretação. E todo pastor é um presbítero. Pode chamar de presbítero. Ele é um presbítero. Todo bispo é um presbítero. Pode chamar de presidente, pastor-presidente. Ele é um bispo. Ele é um presbítero. Romanos 12, 8. O que tem o dom da liderança, esse é o bispo. Veja aí. Que também é chamado de presidente. É só ler Romanos 12 e versículo 11. O que tem dom de presidir, presida. Esse é o bispo, que tem dom de presidir. Ele pode sim ser chamado de bispo. É o único na Bíblia que é título. Os 5 ministérios são representados por um bispo, presidente. Mas as congregações são representadas pelos presbíteros. O modelo de Deus até os apóstolos. Veja o primeiro, pais. Está em Hebreus 1:1. Segundo, patriarca. Terceiro, sacerdote. 4, profeta. 5, juízes. 6, reis. E, entrando na nova aliança, por último, o modelo de apóstolos. Agora veja por último. Após o modelo do Antigo Testamento, nós temos o apóstolo entrando no Novo. Nós temos a igreja, o corpo de Cristo, formado como um organismo vivo e não apenas uma organização. Ela também é. Que tem muitas das vezes, na atualidade, a igreja, muitas mudanças e variações de coisas. Isso não tem nada a ver da organização. Melhor, do organismo. Isso tem a ver da organização. Porque a organização tira a coisa errada e coloca a coisa certa. Então precisa de mudança. Estou falando da igreja, agora, organismo, que está em vários lugares do mundo. E que no meio de todos eles, há os que não se dobram os seus joelhos para Baal. Esta igreja, que muitas das vezes nem reconhecida é a igreja do Deus vivo. Você entende? Que a igreja, organismo vivo, às vezes está escondido em cavernas. Às vezes está escondido. E Deus dá testemunho desta igreja, que não se dobra os seus joelhos a Baal. Ainda tem uns 7.000. Deus tem os remanescentes no meio do seu povo. E esse povo, que é os remanescentes, é a igreja do Deus vivo e a coluna da verdade. Amém? A paz do Senhor a todos. Fica com Deus até a nossa aula de número 7, se assim Deus nos permitir. Na aula de número 7, o ministério da igreja. É a continuação desta aula. Será muito forte. Veja aí, o ministério sacerdotal de todo crente. A estrutura ministerial do Novo Testamento. As qualificações para o ministério. Tem muita coisa que vamos estudar, inclusive as mulheres no ministério. Você já viu na Bíblia as mulheres no ministério? É só ler as cartas de Paulo, você vai ver Áquila, Priscila, as anciãs, né? Porque no texto grego está lá as presbíteras. Vamos entender tudo isso. É proveitoso o ensino, maravilhoso. É para o nosso deleite espiritual. Amém.